Olá, meus amigos virtuais, meus irmãos em Cristo Jesus, cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Bem, hoje eu trouxe algumas palavras. Primeiro, minhas palavras: por que devemos orar constantemente? Porque temos livre-arbítrio. A oração testifica que escolhemos Deus e Ele responde porque estamos com Ele em espírito e verdade. Ele é maravilhoso. Então, hoje eu trouxe 2 Coríntios 4, versos 4. Vou começar do primeiro, 4 em diante. Então, Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo. Quem é o Deus deste mundo? É o inimigo. Conservou a mente deles na escuridão. É por isso que muitos leem a palavra logo no começo, falam de pessoas que não conhecem a mensagem de Deus, elas têm dificuldade de crer por causa que o inimigo consegue esconder essa verdade das pessoas que não têm Jesus Cristo. Porque eu falo assim, ter Jesus Cristo em tudo. Quando escolhemos negar a si mesmo, ou seja, negar a nós mesmos, é rejeitar, dizer não às coisas desse mundo, às riquezas desse mundo. Porque não podemos adorar dois deuses de uma só vez. Ou agrada um ou desagrada o outro. Então é por isso que o inimigo consegue esconder o evangelho das pessoas, porque quando elas leem, elas veem que contradiz a tudo que este mundo oferece. O dinheiro fala mais alto porque a palavra de Deus, ela vai fixar naquelas pessoas que reconhecem o sacrifício de Jesus Cristo para nos salvar. Para que você tenha esse conhecimento e a fé, é preciso negar a si mesmo. Dizer não para as coisas falsas e ilusão desse mundo. Porque aqui o dinheiro tudo compra, mas no céu não tem valor nenhum essas coisas desse mundo. Então, a palavra de Deus só está escondida para aqueles que não dá ouvidos. Porque as distrações, os enganos, quem tem cegado as pessoas.
Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é, pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servos de vocês. Por causa de Jesus, o Deus que disse que da escuridão brilhe a luz, e o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Então, só quem lê constantemente é quem pode entender o quanto é valioso o sacrifício de Jesus Cristo na cruz para nos salvar. E pessoas comuns que vivem sem a leitura, sem estudar a palavra do Senhor, porque o homem só tem comunhão com o Espírito Santo de Jesus Cristo, o próprio Jesus, quando ele se arrepende de todo o pecado. Porque nós somos seres humanos, já nascemos com o pecado original e a partir daí vivemos esse livre-arbítrio para nos escolher qual o destino. E só Deus é capaz de conduzir seus filhos à salvação. E se o inimigo não deixar que nós enxergamos o Evangelho de Cristo com suas ilusões, com suas coisas deste mundo, jamais o ser humano vai conseguir a salvação. Porque este mundo tem muitos enganos que faz com que o ser humano sofra e, depois de ter vivido todo esse tormento, que a palavra de Deus é muito verdadeira, desde Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos riquezas de informações sobre os seres humanos, sobre tudo aquilo que nós temos que fazer para nos arrependermos. Só Jesus é capaz de nos libertar desse cativeiro chamado vida aqui na Terra. Pois a vida verdadeira está em Jesus Cristo, que vive a vida do Espírito, que é uma vida imortal, que todos nós um dia chegaremos a encontrar. Todos, vivos e mortos, vão se encontrar, porque pessoas que já se foram, quem morreu e na presença de Deus, que estava orando, buscando, que já foi batizado e partiu para o segundo plano, o corpo está na terra, sepultado, mas a alma está com Deus. Mas aquele que morrer sem se arrepender e sem conhecimentos, porque não se interessou, porque não teve oportunidades, infelizmente vai descer ao mundo dos mortos, porque é a pura verdade que Jesus falou, está escrito em
em Lucas 16, 19. Para não ficar um vídeo muito comprido, vamos a Lucas. Lucas 16, 19. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias davam uma grande festa. E havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumava largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Na festa do céu, o rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então, minha gente, nós sabemos que o pobre que sofreu muito, ele foi levado pelos anjos para o céu. Mas o rico que perdia seu tempo com luxos, tudo de bom que essa terra existia, desceu para o fogo. Então está provado na palavra de Deus que quem morre hoje na presença de Deus vai direto para o céu, para a morada dos santos. E quem morre hoje sem Deus e sem nada do projeto de salvação que Jesus Cristo criou, que o livre-arbítrio foi criado pelo engano, que todos lá no céu disseram que queria acompanhar o inimigo, que lançou a proposta de viver conforme suas próprias decisões. Deus viu aquilo, jogou todos fora do céu e ficou no mundo espiritual. Esse povo todo, uma terça parte. Jesus Cristo maravilhoso, sendo Deus, veio para a terra para nos salvar. Então, Deus criou o ser humano, soprou o Espírito para que nós fossemos avaliados, e aqui estamos passando por esse processo. Quem se arrepende e vê que Deus é o único que nós podemos viver feliz só dependente dele, da luz divina, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós nos arrependemos, voltamos para ele, logo em seguida, assim que morre. Mas quem não está preocupado com o ensinamento de Deus, que nos criou, logo fica aqui na terra se desfrutando do livre-arbítrio, de tudo que tem, porque tem dinheiro, tem tudo. Mas no final, no último dia, de que vale a riqueza, as roupas finas, caras, se quando morre vai direto para o fogo, lamentar até para um pobre leproso para que molhe o dedo e bote na sua língua para que ele refrescar aquele calor que estava ardendo no fogo. Então, todo ser humano tem que entender
que Jesus Cristo, ele não é Deus na marra. Não porque ele é um Deus honrado. O Criador é muito grandioso. Ele permitiu que o inimigo vivesse essa revolução que queria viver por conta própria, com uma terça parte dos anjos, mas quando lançou aqui na terra que ele morreu na cruz, ele já ganhou a batalha. Jesus morreu na cruz, mas condenando o diabo a ir para o inferno. Nós vivemos essa experiência de estarmos aqui vivendo o livre-arbítrio. Muitos pegaram o evangelho, creram em Deus e estão se salvando. Morreu, está no céu. E quem não quis saber, está vivendo o livre-arbítrio como se fosse sua única vida, morreu, vai logo direto para o lago de fogo ardente. Claro que um dia Deus vai chamar todos para ser julgado, para depois voltar cada um para a sua respectiva morada. Ninguém está dormindo, só o corpo que está enterrado e sepultado das pessoas humanas. Mas o Espírito que Deus soprou está diretamente no céu e é aquele que crê em Deus já está vivendo a vida boa. Feliz ao lado de Jesus Cristo. Mas quem não creu já está sofrendo no inferno e vai se levantar de lá para vir só ser julgado, já sabendo que vai voltar para lá. O tormento é grande. E a palavra de Deus nos revelou aqui. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, porque Ele nos revela através das palavras que está escrita no livro sagrado, a Bíblia. E somos capazes de vencer o mundo, assim como Jesus venceu, porque Ele nos deixou tudo escrito. Mas Abraão disse mais uma coisinha. Desculpa, gente, o vídeo ficou muito comprido, mas é porque Deus é maravilhoso e Ele nos dá essa boa alegria de anunciar a palavra dele. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até você não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avisem para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés, que está escrito na Bíblia, né? Os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Por isso que eu digo a vocês, meus irmãos, todos meus amigos que vê esse vídeo, não sei se você vai conseguir ter paciência de ler, de ouvir, mas leiam as palavras que eu citei dos profetas e de todos os escolhidos de Deus. Só ele os escutem. Pois então Deus quis dizer: os livros dos profetas os avisam que só eles os escutem. Significa que todos nós não temos merecimento de receber alguém que venha lá do céu outra vez. Jesus Cristo já veio e ele venceu o mundo. Nós não temos mais merecimento porque ninguém é doido. Se Jesus Cristo é Deus vivo, então ele já deu todos os nossos... O entendimento já está aqui na palavra. Mas Deus só permite que eu, como evangelista, pregue a palavra para você, ser humano, semelhante a mim. Mas lá do céu, quem já está no paraíso,
não vai vir para cá, porque tem meus irmãos em Cristo que prega a palavra nas igrejas, tem muita gente boa, ungida pelo Espírito Santo que trabalha nas nossas mentes. O cérebro é o coração da alma. O cérebro é pura energia. O espírito é pura energia. O coração que eu falo de Deus é o cérebro, que é lá onde o Espírito Santo trabalha. E o Espírito Santo nos auxilia para que a palavra de Deus seja anunciada. Não é preciso que venha mais ninguém. Abraão deixou bem claro aqui nessa palavra que é dado-se a salvação a quem crê em Jesus Cristo. E não podemos desobedecer o que Deus escolheu. Jesus já veio. E outra coisa, Jesus Cristo é o Espírito Santo. E ele está em nossos corações, o auxiliador. Já para que ninguém possa o reclamar, dizer que não sabia. Porque se temos o auxiliador com os nossos pastores, evangelistas, com bispos, todos esse povo escolhido por Deus para anunciar o evangelho, para nos anunciar, então é o suficiente para que leiam e creiam. Não é possível que alguém vai querer ser privilegiado de, além de Jesus Cristo ter feito o que ele fez, nos deu a maior prova de amor. Ele nos exemplou com sua vida, ele deu a sua vida como pagamento para que nós tivéssemos os direitos de salvação. Já é o máximo, gente. Deus vindo do céu e fez essa obra tão grandiosa. Eu, no meu caso, eu agradeço a meu Jesus Cristo por ele ter me dado a oportunidade, porque hoje eu sou grato ao Espírito Santo de Deus que trabalha na minha vida. Muito obrigado, meu Deus. Glória, glória, aleluia a teu nome. Santo, 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 santo. Digno de toda honra, glória e louvor. Para todo sempre eu te amo. Amém, Jesus. Espírito Santo, Jeová, Criador, Santíssima Trindade, eis um só em vidas diferentes. Humano, Jesus Cristo. Espírito, Espírito Santo. E Deus Altíssimo, o Senhor, Espírito Criador, grandioso. Que a Bíblia fala que o seu tamanho é imenso, que toda a água do planeta Terra cabe em sua mão. É o tamanho que é o reino do universo. A concha da sua mão cabe toda a água do planeta dentro. Grandioso és tu, meu Deus, meu Pai Celestial. Amém.